Pastor Célio, mais uma vez com vocês, mais uma vez dando início a mais uma Teologia no Ar. É muito importante também para nós você se identificar com o nosso canal. E como você faz isso? Tá vendo aí vermelhinho? Inscreva-se, vai lá, dá um clique, venha nos acompanhar, venha fazer parte dessa família. Vamos continuar, temos algumas mensagens, também temos o nosso seminário no ar. E hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula de bibliologia. Estou muito feliz. Vamos à nossa aula? Vamos lá. Bibliologia. Quando nós falamos de bibliologia, automaticamente a gente já se identifica dizendo que bibliologia, claro, é evidente, é o estudo da Bíblia. Ponto. Isso aí todos nós já sabemos e não precisamos muito desenvolver esse assunto. É importante de estudar a bibliologia, isso sim, é bastante importante nós podermos comentar isso. Veja bem, é uma necessidade bastante grande hoje de nós nos identificarmos bastante com a Bíblia. A Bíblia hoje está vivendo os maiores ataques da Guerra Fria contra ela. A Bíblia já passou por muitos problemas. Esses problemas foram gerados de diversos tipos de situações. A Bíblia já foi queimada, a Bíblia já foi proibida, a Bíblia já foi, ela já foi destruída de algumas formas. Tentaram fazer tudo para acabar com os escritos bíblicos. Só que nos últimos anos o ataque dela é diferente. O ataque que está se fazendo contra a Bíblia é totalmente diferente daquilo que aconteceu no passado. Hoje, o ataque ele é invisível. O que ele faz? Eles estão tentando tirar a realidade, verdade bíblica da própria Bíblia. O que é isso? Eles estão fazendo uso de texto sem contexto para poder fazer e criar as suas ideologias perversas. Nisso, eles tentam difundir pensamentos que a Bíblia não diz. Eles tentam difundir pensamentos que são unicamente próprios deles. E eles tentam colocar isso diante de uma sociedade que já está totalmente caótica. Aí o que entra aquele estudioso? O estudioso ele vai aderir não às ideologias do mundo, mas aquilo que a Bíblia fala. Hoje toda a filosofia, toda a ideologia contrária à existência da Bíblia, todas elas não subsistem, todas elas não conseguem chegar a um denominador. A Bíblia, ela é a única verdade inerrante que hoje podemos ter diante de uma sociedade tão decaída, tão deprimível, tão errônea como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Uma inversão de valores absurda, mas para isso, uma igreja estruturada, uma igreja forte, uma igreja com base naquilo que é doutrina, naquilo que é conhecimento bíblico, ela não permite que os pastos ruins entram dentro do nosso pasto verdejante. Vai ter, mas nós saberemos e conheceremos porque saberemos qual é o seu fruto. Mas vamos ao assunto hoje, Bíblia. Não tem outro assunto para falar hoje a não ser falar sobre a nossa Bíblia. Todos nós sabemos que bibliologia é o estudo da Bíblia. E a Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. Nós podemos chamar a Bíblia de palavra do Senhor, livro profético, e automaticamente é a nossa palavra escrita de Deus. Existe a palavra viva e a palavra escrita. Jesus é a palavra viva, palavra escrita de Deus é a Bíblia. E isso está contido, todos os ideais, todas as mensagens, todas as palavras que o nosso Deus queria deixar para a humanidade, ele usa os servos dele para poder colocar diante de nós e passar de geração em geração. Então a Bíblia, ela é derivada de uma palavra grega chamada biblos,
que significa livros. E quando a gente identifica isso, você pode notar no capítulo 1, versículo 1 de Mateus, ele fala da genealogia, do livro da genealogia de Jesus. Quando isso fala, ele fala do termo biblos. Isso aí está dizendo que existe um rolo. Você vai pegar também lá quando Jesus chega em Nazaré, entra ao templo e eles pegam o livro de Isaías e entregam o livro de Isaías a eles. Isso significa como era a composição em rolo que existia, era individual. Cada rolo tinha um livro ou um capítulo. E a Bíblia ela foi finalizada como uma coletânea de livro. Quando a gente fala Bíblia, estão falando coletânea de livro. Ela foi escrita em hebraico, parte em aramaico. Se for olhar aí, deve ter uns 10 versículos aproximadamente em aramaico, ou aproximadamente 8 ou 10, e grego. Quando isso ele foi idealizado, ele foi inspirado, a gente pega o Velho Testamento, que são os 39 livros, ali tem toda a escrita da Bíblia em hebraica e em parte aramaica, e todo o Novo Testamento, que são os 27, totalmente em grego. Ela foi escrita em papiro e pergaminho. Papiro era uma folha aquática e pergaminho era pele de animais. É importante nós falarmos que a Bíblia, ela era totalmente, perpetuou na história, porque existia pessoas automaticamente direcionadas a proteger o escrito bíblico. O que eles faziam? Eles compilavam os livros da Bíblia e faziam cópias dentro da sua realidade, dentro da originalidade. E essas cópias, muitas vezes, eram colocadas dentro de algum jarro de barro e eles enterravam para esconder. Os últimos escritos achados aproximadamente nos anos 890 foi um achado muito importante que criou um grande rebuliço dentro daqueles que não aceitavam as escrituras. Mas para poder provar, e Deus é o Senhor, Deus é o soberano, Deus faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. A Bíblia fala que quando Ele quer agir, ninguém impedirá. Ele agora, de repente, poucos anos atrás, dezenas de anos atrás, ele decidiu falar assim: olha, eu vou dar alguma coisa para essa humanidade. E em 1947, um pastor de cabra, levando as suas cabras para pastar em Hermon, e de repentemente eles olham e vê um achado maravilhoso de dezenas de escritos. Esses escritos, eles são chamados de escritos do Mar Morto. E vejam bem, isso transcorreu e foi chegando até nós. Essas verdades concernentes à realidade da palavra do Senhor. E isso faz com que nós acreditamos, que vivamos a verdade do Evangelho. Por que isso aconteceu? Porque a Bíblia, ela tem algo que não é humano. A Bíblia, dentro das suas classificações, a primeira coisa que a gente vai entender é que ela é inspirada. Toda a Bíblia foi inspirada. A Bíblia, Paulo falando para Timóteo, ele falou que a Bíblia é totalmente proveitosa e inspirada para ensinar, redarguir, isso mesmo. Então, quando você pega essa originalidade, é porque você entende que a Bíblia, ela é totalmente inspirada. Por que ela foi inspirada? Porque ela usou cerca de 40 autores por cerca de 1.600 anos, em lugares diferentes, momentos diferentes, tempos diferentes, cenários diferentes, pessoas que eram totalmente diferentes entre si, em época diferente. Tínhamos rei, tínhamos príncipe, tínhamos soldado, tínhamos cobrador de impostos, tínhamos pescadores, tínhamos boiadeiro, tinha plantador de sítio, tínhamos pessoas totalmente diferentes
que eles, em tempo e forma diferente, eles conseguiram unificar um escrito só. Por que isso? Porque existia uma inspiração totalmente divina, algo que transcorreu cerca de 1.600 anos falando de uma só verdade, de Gênesis a Apocalipse. Existia só um, que era a palavra de Deus e a inspiração do poder do Espírito Santo, falando de uma única pessoa, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A segunda são os autografos. O que são os autografos? Os autografos são justamente aqueles que fizeram os escritos bíblicos, e eles são a prova de classificação reais por causa desse momento que eles falaram. Eles falaram em tempo, em época e de forma diferente, mas tinha harmonia entre si. A grande harmonia da Bíblia são principalmente os autógrafos, porque eles estavam totalmente em lugares diferentes, totalmente em lugares que um não conhecia o outro. Exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Imagina agora que eu vou escrever um livro e você escreve um livro da onde você estiver neste exato momento. Quando nós unirmos, nós vamos ver que existe o teu pensamento e existe o meu pensamento. Então não vai ter algo que se chama harmonia. Só que na inscrição da Bíblia, na inspiração da Bíblia, os autógrafos, eles eram de tempo diferente, de época diferente, de qualificações diferentes, mas existia só um escritor, Deus, o Todo-Poderoso. Então, outro sistema que a gente pode falar é justamente a infalibilidade da Bíblia. Ela não contém falhas. A Bíblia, ela vem dia após dia, mostrando a sua realidade, mostrando o que é verdade, mostrando o que é singular. A quarta é a inerrância. A Bíblia não contém erros. A Bíblia, ela é composta de verdade pura e de verdade plena. Muitas vezes, nos dias de hoje, nós vamos encontrar muitas pessoas que eles tentam fazer com que as traduções bíblicas venham trazer algum tipo de transtorno, tentando mostrar que a Bíblia tem erros, que a Bíblia não está composta de todos os assuntos harmônicos que a gente prega. Só que toda vez que essas traduções caem, elas não perpetuam, elas sempre voltam para uma correção e ali eles transformam e fazem com que a verdade venha à tona. A quinta é a preservação. Essa é a fantástica. Eu anotaria para você aí. Anota aí no seu caderninho. Primeiro, inspiração. Segunda, autógrafos. Terceira, infalibilidade. Quarto, inerrância. Quinto, preservação. Significa que o céu e a terra passará, mas a minha palavra não há de passar. Significa que não haverá um J nem um tio que será tirado dessa palavra. Significa que ela é a única verdade, exclusiva verdade do nosso Todo-Poderoso. Seja um leitor, seja um meditador da Bíblia, fale dela, ande com ela, pratica a Bíblia, porque hoje estamos vivendo um momento de conhecer, saber e crescer na doce e sã palavra do Senhor. Até a próxima aula, nós vamos estar juntinho novamente. Inscreva no canal. Abraço!